Começar, deixa eu abrir a gravação aqui. Maravilha, já está funcionando a gravação. Show de bola. Boa noite, Portugal, pessoal de Portugal aí hoje, sejam muito bem-vindos aí também, né? A gente sabe que não há fronteiras para compartilhar os óleos essenciais, né? E a gente atinge vários países aí, cada vez mais, né? E pessoal de Portugal, então, sejam bem-vindos aí, né? Para que a gente possa compartilhar também, né, esses benefícios na Europa aí, Portugal e com certeza a gente pode conectar pessoas em todos os mercados que a Duterra já existe e onde a Duterra não está, a gente pode abrir mercado também, né? Pode ser novidade para algumas pessoas aí. Até coloquei lá no Instagram como que a gente pode verificar os países, está lá no meu Instagram lá. @Rubinho_da Terra. Se você quiser conferir lá, você vai ver os países que a Duterra está e como que você vai conectar com os países que ela não está também, é possível, tá? A gente pode conversar sobre isso também, tá? Gente, então, passamos nosso minutinho aí, né? Vamos começar nosso bate-papo de hoje com os óleos essenciais, né? E quem vai começar falando para a gente hoje, dando várias dicas, vai ser a Duda. E no final eu entro para mostrar para vocês também alguns detalhes onde você pode ter mais benefícios ainda, tá? Você vai ver vários benefícios, muitos benefícios hoje, e depois eu entro para mostrar para vocês que além dos benefícios que vocês vão ver que são inúmeros, você ainda pode ter mais benefícios ainda, beleza? Então, Duda, a palavra é com você. Pode ir aqui. Boa noite, pessoal. Ui! Quase que caiu o celular aqui. Tudo bem com vocês, né? É um prazer a gente poder trazer soluções naturais, né, para nossa família, para as pessoas que a gente ama e tudo que a gente faz com amor, né? Eu acredito que isso tem uma recompensa muito grande, né? Porque a gente levar esse cuidado, levar informações que realmente podem estar fazendo todo sentido para as pessoas que a gente ama, né? Então, vou me apresentar aqui para vocês, como o Rubinho já falou. Rubinho, acho que você vai precisar ficar de olho aqui. Vamos aqui. Vou contar um pouquinho da nossa história, né? Para quem não nos conhece, sou esposa do Rubinho, sou a mãe do Cauã, esse rapazinho lindo de 6 anos, tá quase fazendo 7. E eu conheci aí, ó. Fala nele, ele aparece. E eu sou nutricionista de formação e conheci os óleos essenciais nos Estados Unidos quando eu e minha família resolvemos passar uma temporada lá, porque quando eu tive o Cauã, me afastei da nutrição, afastei do consultório, e quando ele fez 3 aninhos, eu falei assim, já tá na hora de eu voltar, quero me atualizar, quero fazer uma especialização. A princípio seria em fitoterapia ortomolecular, mas eu acabei me apaixonando pela aromaterapia, acabei me apaixonando pelos óleos essenciais, e isso fez muito sentido na minha vida. Porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava procurando uma empresa que eu pudesse fazer um estágio ou que eu pudesse representar algum produto aqui no Brasil, né? E tudo que eu buscava referente à natureza, a orgânico, a produtos naturais, vinha aromaterapia, vinha óleos essenciais, e a Duterra é muito forte nos Estados Unidos e na Europa de maneira geral, né? Então eu comecei a ficar muito impactada com tudo que eu estudava e tudo que eu via. No primeiro momento, eu nem imaginava, né, de ser uma empresa americana, porque o nome do Terra não me chamou tanta atenção no primeiro momento, né? Para muitos de vocês também, né? Do Terra é uma palavra tão Brasil, né? Então, eu realmente não tinha percebido. E olha que interessante, quando eu entrei em contato com a empresa, a princípio foi para fazer um curso, fazer um estágio, aprender um pouco sobre óleos essenciais. E aí nós ficamos sabendo que eles tinham um intuito de vir abrir mercado no Brasil, a Duterra ainda não estava no Brasil, e que eles já estavam com um processo de negociação. Então, a gente teve a oportunidade de participar de uma das primeiras reuniões com o corporativo. Tinha um casal de amigos nossos, que a Ana e a Fabiana estavam morando em Orlando, e quando a gente contou para eles, né, que a gente estava indo para os Estados Unidos, que a gente estava indo passar uma temporada, a gente estava olhando casa, olhando tudo, eles falaram, quando eu falei dos nossos planos, né? E quando eu falei das empresas que eu estava em contato, a ANAC na mesma hora falou assim, não, peraí,
o Rubim tem que conversar com o Fabiano e vocês têm muita coisa para falar. E tudo começou. Então, eu fiquei muito impactada, eu tive a oportunidade de conhecer a empresa, a fábrica, as pessoas que trabalham na Duterra, como eles tratam os funcionários, a preocupação que eles têm com o meio ambiente, com o co-impacto, reflorestamento, como que eles ensinam. Os funcionários são apaixonados, quem trabalha na Duterra é muito apaixonado pela empresa. Então, isso fez todo sentido, isso faz muita diferença quando a gente está falando realmente de algo que a gente quer representar, uma empresa que a gente quer realmente trabalhar, né? E foi muito bacana a gente participar desse início. Então, a gente ficou quase 6 meses sem a Duterra estar no Brasil. Então, muitas coisas que a gente já passou, a gente tenta cuidar de vocês com todo carinho para que vocês não sofram, não passam, né, mais por essas coisas, né? Então, isso é muito interessante. Quem foi entrando aqui, eu estou pedindo para tirar o som, tá, pessoal? Mas vamos lá. Tem gente com o som aberto aqui, já me falaram. Eu estou fechando aqui, pessoal. Quem foi entrando, vai desativando o som para gente. Então, isso é um pouquinho da nossa história. E vocês, como convidados, eu tenho certeza, hoje tem várias pessoas que trouxeram convidados aqui, me falaram, né? Vocês estão se perguntando, mas o que é óleo essencial, né? Para muitos nunca ouviram falar, outros provavelmente conhecem essência, né? Que eu gosto até de falar um pouco dessa diferença. O que é essência, né? Essência é algo artificial. É um produto que causa alergia, é um produto que é utilizado para perfumar, para dar um cheirinho na casa. É muito mais barato, é sintético e causa vários problemas no nosso organismo, né? Agora, o óleo essencial é um produto que a planta produz para um benefício próprio. É um produto natural, as plantas produzem para se defenderem, para atrair insetos para uma polinização, né? Então, por exemplo, se você pegar uma lavanda ou uma camomila, ela vai estar atraindo a abelhinha, atraindo insetos para poder polinizar, né? Se você pega, às vezes, um capim-limão, ou até mesmo um alecrim, são plantas que elas exalam os óleos essenciais até para um meio de não ter outras plantas perto, elas exalam essas bolsinhas. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é um bolsão de óleo essencial de um hortelã-pimenta. Então, tem plantas que quando a gente encosta nela, elas rompem esses bolsões e liberam essa molécula aromática, né? Que muitas vezes ela usa também para se regenerar. Se ela se machuca, para não ter nenhuma contaminação, ela começa a exalar esse perfume, esse aroma natural, né? Então, nada mais é do que o sistema imunológico da planta. E o nosso organismo, ele é muito compatível às plantas, né? O nosso corpo é formado de oxigênio, gás carbônico e hidrogênio, assim como as plantas. Por isso, a gente tem tanta afinidade molecular, vamos dizer assim, né? E óleo essencial é química, é uma bioquímica, é uma biologia natural. São moléculas que têm uma interação com o nosso corpo, porque cada planta vai produzir um óleo essencial, cada planta vai ter a sua ação no nosso organismo, né? Então, por isso a gente tem essa afinidade realmente com as plantas, tá? Eu estou tentando desativar aqui o som, estou vendo aqui. Vamos ver se eu consegui. Então, e para vocês perceberem como que as plantas são, como os óleos essenciais são concentrados, uma gotinha do hortelã, do óleo essencial de hortelã, equivale a mais ou menos 20 xícaras daquele chazinho de sachê que a gente toma. Então, aqui, eu falo que na aromaterapia, menos é mais, porque realmente a gente consegue extrair o máximo daquela planta numa concentração muito pequena, né? Quando a gente coloca uma gota, tem concentrado várias moléculas ali. E o mais interessante, quando a gente usa um óleo essencial, se você pegar a lavanda, ela não vai ter só a acetato de inalina e linalol, ela tem várias substâncias. Então, algumas vão ser substâncias ansiolíticas, outras antifúngicas, antissépticas. E isso faz com que o nosso corpo, ele
busque aquela molécula que ele precisa e elimine o que não precisa. Então, muitas vezes, você vai utilizar um óleo essencial para dor de cabeça, ele pode já estar começando a tratar também o seu intestino, o seu estômago, né? Vai estar diminuindo a sua ansiedade, porque numa gotinha de óleo essencial não tem só uma molécula. Igual acontece no medicamento alopático, que às vezes você toma um remédio para dor de cabeça e ele ataca seu estômago, ele te deixa mais nervosa, ataca seu intestino. Então, com isso, os óleos essenciais a gente não tem esse efeito colateral, pelo contrário. Ele vai estar também tratando outras questões do seu organismo, tá? Então, vamos lá. E se vocês perceberem, desde os nossos ancestrais, né? As pessoas já utilizavam as plantas aromáticas, né? Se encontra-se nos registros, desde o Egito, na Bíblia, a gente tem várias plantas, né, aromáticas que eram utilizadas como para defender o corpo, como medicamento. Se você pegar, né, Jesus Cristo, na Bíblia, falam-se de mais ou menos 12 plantas aromáticas. Mas duas que marcaram muito a história, que foi a mirra e o olíbano, né, o frankincense, que foram presentes dados a Jesus Cristo. Sabia que Jesus ia passar por tribulações, que ele ia se machucar, né? Então, desde os egípcios, eles já usavam a mirra para cicatrização, né? Se você pegar os relatos mais antigos, a gente vê também várias plantas que eram utilizadas como chás, como tinturas, né? As mulheres também usavam antigamente na perfumaria os óleos essenciais como perfumes, né? Para atrair os homens, para se embelezar nos cosméticos. E depois, com a revolução, com as indústrias, a gente começou a ter o quê? Os aromas sintéticos, né? Então, isso foi devido a um progresso, que eu falo que na verdade não é progresso, né? Que a gente teve um afastamento da natureza, né? O homem se afastou da natureza. Nossos avós, eles já tinham essa cultura de plantar, de fazer um chazinho quando a criança está com umas dorzinhas de barriga. Você tinha essa questão de quando a criança estava muito irritada, um chazinho de camomila, ou, por exemplo, tá com má digestão, um chazinho de hortelã, um chazinho de boldo. Então, os nossos avós já tinham esse costume de estar utilizando as plantas. E a gente foi perdendo muito dessa cultura, né? Então, eu falo que hoje a gente tem a oportunidade de ter um resgate, de se aproximar mais da natureza. Então, tudo que está acontecendo hoje, quando a gente usa uma gotinha de óleo essencial, a gente está trazendo a natureza para dentro da nossa casa, para mais perto da gente. A gente está resgatando um princípio dos nossos ancestrais que usavam as plantas como medicina, né? Usavam as plantas num processo de cura. Toda hora eu estou desativando o som aqui, gente, por isso que eu estou olhando aqui. Então, quem for entrando, por favor, ajuda a gente aí. Então, isso que está acontecendo hoje também, no nosso atual conjuntura, eu percebo que as pessoas estão precisando se reinventar. Então, você está tendo mais contato com a sua família, você está mais próximo dos seus filhos, acompanhando, né, as atividades escolares. Tem pessoas que nunca cozinharam, estão cozinhando. Pessoas que às vezes começaram a plantar uma hortinha, um jardinzinho de ervas, né? Tendo especiarias em casa. Então, a gente está tendo um resgate mesmo de coisas que eram passadas pelos nossos familiares, que agora a gente está tendo que realmente uma oportunidade de resgatar toda essa cultura, todos esses ensinamentos, né? E vamos falar um pouquinho gente, eu tenho que fechar aqui, tá difícil. Moça, você podia me ajudar. Mas você tem que prestar atenção, senão não dá. Tá toda hora alguém abrindo o som. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Então, como que a gente vai escolher um óleo essencial? Como que a gente vai preocupar com a qualidade, né? Como que é importante a gente saber a matéria-prima de onde ela vem. A do Terra tem toda essa preocupação de colher a planta do local de origem, ensinar para os agricultores como que deve ser o cultivo,
qual que é o momento certo da gente colher, como que deve ser a parte de destilação daquela planta, porque só assim a gente consegue preservar a parte terapêutica dos óleos essenciais. Então, isso é muito importante, saber o método de cultivo, o momento certo da colheita. No mundo do vinho, a gente usa um termo que chama terroir. O terroir é a influência do solo, do clima, né, da região. Isso modifica muito as estruturas e as características da planta. Assim também acontece nos óleos essenciais. Então, quando a Duterra faz parcerias, né? A Duterra hoje está em mais, ela está 12 anos no mercado, em mais de 50 países. E ela tem parceiros em mais de 40 regiões, né, do mundo. E o que ela faz? Ela É só isso. Só garfo, filé, faca, mas tem som aberto. Então, existe toda essa preocupação, como que essa planta está chegando na nossa casa, né? Então, o que a Duterra faz? Ela faz vários testes, ela não faz só o teste de cromatografia, que é um teste que a maioria das empresas fazem, né? A Duterra, o que ela faz? Ela faz vários processos de teste, mais de 40 testes, para poder assegurar que aquele óleo essencial está chegando em mais de 50 países, né? Com a mesma qualidade do que chega para a gente. Então, ela tem um certificado de pureza e grau terapêutico para poder nos certificar dessa condição, né? Então, isso é muito importante, porque a gente está falando de um produto que nós vamos utilizar na nossa pele, que nós vamos estar respirando, que nós estamos usando também de forma interna. Então, a gente precisa realmente ter um controle de qualidade desse produto final. E olha que interessante, se a gente pegar aqui, todos os locais que a Duterra tem hoje, um centro de distribuição, um local onde ela pega aquelas plantas na origem. Então, hoje a gente tem os cítricos que são produzidos já no Brasil, a gente tem a copaíba, né? A gente teve Amor, fecha aqui para mim, amor, fazer favor. Tem gente aberta aqui. Então, a gente tem realmente em várias regiões que são produzidos, né? E vamos falar um pouco das formas que a gente utiliza os óleos essenciais, tá? A gente tem algumas maneiras seguras para a gente estar utilizando esses óleos. E vai depender do objetivo, do que a gente está buscando naquele óleo essencial e qual o tratamento que a gente está buscando. Vocês vão reparar que, às vezes, a mesma planta a gente pode usar de formas diferentes, tanto aromático, tópico e interno. O aromático a gente vai dar preferência quando a gente for trabalhar alguma questão emocional, ou quando a gente for trabalhar a parte respiratória, a gente vai dar preferência para a forma inalatória. A gente pode colocar uma gotinha na palma da mão, espalhar levemente e fazer uma conchinha. Eu peço para os meus pacientes respirarem até que você não sinta mais o cheiro na mão. Então, uma respiração profunda. Quando você estiver respirando, mentalize coisas boas, mentalize o objetivo que você quer. Se você quer melhorar a respiração, se você quer controlar a sua ansiedade, respire profundamente, mentalizando coisas boas, que é um exercício também de respiração que você pode estar fazendo naquele momento, né? Você também pode estar usando o difusor ultrassônico, esse que está na foto aqui. A gente coloca a gotinha, algumas gotinhas na água e através da movimentação das moléculas vai ser dispersado através de uma nuvem de óleos essenciais. E isso é uma maneira segura, principalmente para crianças, porque às vezes a criança não sabe fazer a conchinha, pode colocar a mão nos olhos. Dando uma dica aqui para você, se acontecer um acidente, você estiver respirando um óleo essencial, encostar a mão nos olhos, você vai pegar um óleo de coco, um óleo vegetal puro, vai colocar o óleo e vir com papel toalha e enxugar aquele excesso, tá? Por quê? O óleo essencial, ele vai estar entrando, né, em contato com o óleo vegetal e vai estar realmente
dispersando no ambiente. Então, assim, você vai estar tirando o excesso desse óleo essencial, tá? Outra coisa que a gente também pode estar fazendo é fazendo sprays. Dessa maneira que você coloca o óleo essencial, um pouquinho de álcool cereal, pode completar com água, e você pode fazer um aromatizante de ambiente, para, por exemplo, aqui em casa, quando a gente vai entrar no elevador, quando vai precisar sanitizar a mão, né? A gente pode fazer o nosso próprio aromatizante. Ou quando você for dormir, se você ainda não tem o difusor, você pode estar fazendo como se fosse uma água de lençóis, né? Tá jogando no quarto para poder preparar o ambiente. O uso tópico, a gente vai usar sempre para questões, às vezes, físicas, quando você tem que carrear, quando você tem que levar o óleo essencial para dentro de algum local, por exemplo, uma dor muscular, uma cólica, né? Ou mesmo algum tratamento dérmico, tipo uma dermatite, a gente vai usar o uso tópico. E esse uso tópico é importante que seja com óleo vegetal. E aí a do Terra tem o óleo de coco fracionado, que ele não tem cheiro, ele é mais fluido, ele não fica duro à temperatura ambiente. Então, por isso que a gente dá preferência para esse óleo, que é um óleo com rápida absorção. Por quê? O óleo essencial ele é volátil, em contato com o oxigênio, com a pele, ele vai evaporar. Então, você precisa de um óleo carreador. Por isso a gente usa topicamente. Lembrando que quando você usa topicamente, você aumenta a absorção, diminui a sensibilidade, principalmente de óleos quentes, como orégano, tomilho, cravo, né? A canela, são óleos que podem queimar a sua pele, são dermocáusticos. Então, esses óleos a gente não utiliza topicamente. O uso tópico também ele pode ser feito através de massagens. Quando você tem uma criança, por exemplo, um bebezinho, você pode estar fazendo massagem na solinha dos pés, na coluna vertebral. Os pés, a gente tem vários locais, né, de receptores, igual na medicina chinesa, que a gente tem os pontos de acupuntura. Nos pés, a gente tem um mapa, como se fosse um mapa de todos os nossos órgãos. Por isso que nos pés é um local importante da gente estar passando óleo essencial. E sempre que possível, pode massagear também, se quiser fazer uma massagem nas mãos, né? O toque te aproxima, o toque aproxima as pessoas. Então, é um local muito, muito interessante da gente estar usando sempre com óleo carreador. A ingestão a gente vai fazer quando a gente vai precisar trabalhar a parte gastrointestinal, alguma situação metabólica, ou até mesmo endócrino também a gente acaba usando a via de ingestão. De preferência na cápsula. Eu não sou a favor de colocar óleo essencial na água, a não ser que você queira saborizar aquela água, a não ser que você queira dar sabor ao alimento, ou fazer uma preparação final, usar ele na gastronomia. Lembrando que quando a gente usa o óleo no alimento ou na gastronomia, vai ser para finalizar um prato ou para dar sabor. Não necessariamente você está buscando efeitos terapêuticos. Então, quando você for utilizar um óleo por ingestão, é importante que seja na cápsula, sempre depois das refeições, nunca de estômago vazio, tá? Então, isso é muito importante. E a gente vai fazer de forma pontual quando a gente precisar de fazer algum tratamento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E é muito importante que vocês aprendam, a aromaterapia, ela te ensina um autoconhecimento, ela ensina que a gente aprenda a nos observar, a saber quais são as nossas necessidades. E se você é novo também, se você às vezes é um membro, um novo consultor, um novo cliente, eu incentivo vocês a fazerem determinadas perguntas, né? Como eu estou me sentindo, o que eu preciso melhorar na minha saúde, quais as questões do dia a dia que eu gostaria de sentir menos, ou melhorar, ter mais energia, ou dormir melhor, ou trabalhar alguma questão respiratória. Faça determinadas perguntas. E se você também tiver com o consultor, você que está aqui hoje na sala como um cliente, repare o que você precisa melhorar na sua saúde. Dê mais informações, faça uma análise disso tudo, né? Então, a gente vai fazer uma dinâmica aqui com vocês hoje, para a gente tentar solucionar, trazer soluções de saúde no dia a dia de vocês, com alguns óleos essenciais que eu acho que são muito importantes a gente ter em casa. E vocês vão perceber por quê, tá?
Então, essas perguntinhas aqui eu acho bem interessante vocês terem em mente, do que eu quero sentir mais, do que eu quero sentir menos, quais os problemas, quais as situações do dia a dia que eu quero melhorar. Então, vamos lá. Vamos começar a falar hoje do sistema digestivo. Quantas questões eu posso trabalhar, quantas questões que vêm me incomodando, como que é importante eu trabalhar o meu intestino, né? Então, eu anotei durante essas semanas, eu peguei nos grupos quais foram as reclamações que as pessoas mais me perguntam, quais questões que as pessoas vêm sempre questionando. Então, vamos falar, né, de queimação, azia, flatulência, má digestão. Quais os óleos que vêm na mente de vocês? Quem ainda nunca utilizou óleo essencial ou quem já utiliza, né? Vou mostrar aqui quais os óleos a gente poderia estar utilizando aí para má digestão, azia, queimação. Quem quiser colocar no chat também pode colocar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem soluções naturais que a gente pode potencializar a nossa digestão. Para quem às vezes tem um problema, comer alguma coisa muito pesada, aí a digestão fica parada. Quais os óleos que aumentam a biodisponibilidade de nutrientes? Quais os óleos que vão aumentar a absorção de vitaminas e minerais? Lembrando que óleo essencial não tem vitaminas, os óleos essenciais não têm minerais, mas eles potencializam. Então, olha que interessante. Vamos falar aqui do peppermint, do zengeste, do lemon, do orégano. São óleos que são ricos em antioxidantes, né? O peppermint e o zengeste vão ajudar na digestão, vão ajudar na motilidade intestinal, vão ajudar a que seu organismo não produza tanto gases, né? Flatulências. Gente, o zengeste é um blend digestivo à base de peppermint, limão, gengibre. Ele tem vários óleos que vão ajudar nessa parte digestiva, principalmente quem às vezes tem muita azia, refluxo, tá? O orégano, ele é um óleo que é muito rico em antioxidantes. Ele também vai ajudar no processo de emagrecimento, né? O lemon também ajuda nessa diurese, ajuda na parte de parasitação, eliminar parasitas, né? Vermes. Então, aqui um óleo excelente para a gente eliminar parasitas e vermes, orégano e peppermint, tá bom? Então, fica a dica aí para a parte do nosso sistema digestivo. Vamos falar de outras situações que você sempre me pergunta. Como tratar a minha parte respiratória? As pessoas que têm rinite, asma, sinusite, bronquite, de forma geral, todas essas ites, né? Como a gente consegue tratar, melhorar os sintomas, diminuir o mal-estar respiratório, né? Então, algumas pessoas já estão falando aqui pra gente. A gente vai falar de alguns óleos que vão dar suporte na parte respiratória, né? O pessoal está aí tentando adivinhar aí. O pessoal está tentando adivinhar, então vamos lá. Quer deixar um tempinho aí para vocês adivinharem? Pode colocando aí no chat. Questão de gotas, vocês estão me perguntando, a gente vai particularizar essas informações, né? Então, assim, quando a gente fala de ingestão, de maneira geral na aromaterapia, a gente fala de 1 gota para 20 quilos de peso, né? Como a gente fala em tratamento, a gente vai usar o quê? Aumentar a frequência de utilização, aumentar o uso. Então, a gente vai usar pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia, quando você estiver no processo de tratamento. Se for algumas situações pontuais, por exemplo, a gente está falando agora da parte respiratória. Eu estou com o nariz entupido, eu estou congestionada, tem pessoas que acordam com o nariz entupido. Podem estar usando o brief de maneira pontual, né? Mas se você tem alguma situação respiratória, eu vou contar para vocês o meu caso, né? Eu sou uma pessoa que a vida inteira fui muito alérgica e desencadeei uma sinusite. Então, a sinusite aqui, essa dor de cabeça, uma inflamação aqui, os seios nasais, nessa parte aqui da testa. Essa sinusite minha, ela me desencadeava uma bronquite, que me desencadeava uma asma, tá? Então, quando eu estive nos Estados Unidos, eu passei muito mal. Depois que eu fiquei um pouco mais velha, essa bronquite, essa asma, ela
esporadicamente, mudava a temperatura, ou eu viajava, ou entrava num lugar que tivesse mais mofo, e aí a crise vinha, né? E eu tava lá, e calefação, lugar muito frio, Salt Lake é um lugar muito frio, o hotel, rapidamente eu fiquei toda congestionada. Então, o que aconteceu? Um dos primeiros olhos, não tô conseguindo fechar aqui. Um dos primeiros olhos que eu tive contato foi realmente o brief. Eu tive uma crise de asma lá, começou com a sinusite, a infecção desceu e eu vi que eu comecei a ficar muito ruim. E quem tem falta de ar, quem tem problemas respiratórios, sabe que só de pensar que tá sem a bombinha parece que trava, né? A gente fica assim, nervoso, fica ansioso, batimento cardíaco acelera. E eu comecei a ficar muito nervosa. Então, foi um dos primeiros olhos que o Matt me deu, foi um balance para me acalmar, para me controlar a minha respiração e o brief para me melhorar essa parte respiratória. Então, isso é muito interessante que nas primeiras semanas eu usei mais vezes o brief, né? E logo depois eu não precisei. Então, hoje em dia, é muito esporádico a minha utilização do brief, porque eu não tenho mais asma, eu não tenho mais bronquite. Quando eu percebo que eu tô querendo gripar, ou tem uma mudança de temperatura, eu vejo que eu tô começando a ficar resfriada, eu uso, né? Agora, olha que interessante, a gente falou de várias situações respiratórias. E aí eu vou falar com vocês os olhos que a gente pode estar utilizando. Se você é uma pessoa que tem aquela alergia, uma alergia a pólen, uma alergia a mofo, uma alergia respiratória mesmo, você pode associar peppermint, lavanda e o lemon, tá? O lemon vai aparecer na próxima tela, eu vou explicar por quê. Esses três juntos têm uma ação anti-histamínica. Então, ele vai fazer uma ação como se fosse um corticoide, tá? Então, vocês podem estar utilizando tanto aromaticamente, respirando, pondo no difusor, ou também por ingestão, os três, tá? Uma gotinha de cada 3 vezes ao dia. Agora, para questões como sinusite, asma, bronquite, nós vamos usar o briefing de maneira aromática e posso passar também no peito e nas coxinhas, diluído com óleo de coco. Eu posso também colocar no difusor. E para isso eu coloquei aqui essa combinação de brief e melaleuca. É maravilhoso para esse tempo que a gente está vivendo, para essas questões respiratórias. Eu coloco os dois na máscara quando eu preciso de sair para resolver alguma coisa na rua, para ir num banco. Então fica a dica aí, porque tanto o brief, a melaleuca tem ação antiviral, antibactericida, ajuda a afastar os patógenos, né? O peppermint e a lavanda também vão trabalhar a respiração? Vão. Mas, por exemplo, eu posso usar o peppermint, melaleuca e lavanda de manhã no difusor e deixar para usar o brief e a lavanda à noite, porque o peppermint, para muitas pessoas, ele vai deixar mais animado, ele é um energético natural, né? Então, o peppermint é usado para atletas, usado para pessoas que às vezes têm dificuldade de focar e concentrar, porque ele realmente te deixa mais ligado. E aí, nesse momento, você vai evitar de usar ele à noite, mas se você tem problemas respiratórios, normalmente atacam à noite. E aí, a minha dica é o brief com a lavanda à noite. Agora, olha que interessante, pessoal. Para a gente evitar os problemas respiratórios, não adianta a gente cuidar só da parte respiratória. É importante que a gente cuide também da imunidade, porque toda it é uma questão de uma inflamação, muitas vezes com inflamação com infecção, tá? Então, para as pessoas que às vezes têm muitas ites, a gente vai preocupar também com a parte imunológica. E por isso eu coloquei aqui para vocês o frankincense, o on guard, né? O orégano, o limão, que são os óleos até que a gente usa no Flon, né? Quem já ouviu falar do Flon? O Flon é uma combinação que o Dr. Hill nos orientou, que seria a nossa bomba imunológica, quando a gente precisa de um suporte de ataque, como se fosse um antibiótico natural. Eu preciso de dar um suporte a mais para o meu corpo, para combater uma infecção ou uma inflamação, eu posso utilizar frankincense, limão, on guard, melaleuca e orégano.
E eu posso fazer um rolãozinho, passar nos locais que a gente tem linfas, né? Debaixo do braço, aqui no timo. Eu posso passar na coluna vertebral. Se eu tiver com uma dorzinha de garganta, eu posso passar na minha garganta. E eu posso passar na coluna vertebral do meu bebê, da minha criança. No bebê não, tá? Bebê a gente vai usar outras coisas. De uma criança eu posso usar o Flon. É um combatezinho, é uma combinação desses óleos aí para o sistema imunológico. E o que é interessante, se você tiver também muito susceptível a ter esse tipo de problemas respiratórios, você pode estar usando o On Guard com limão, por exemplo, para aumentar a sua imunidade, então, de uma forma preventiva. E quando você já tiver com processo inflamatório ou infeccioso, você pode usar o Flon no máximo 7 dias, se for por ingestão, tá? Então, o uso tópico aromático também é muito seguro, é muito utilizado. Vamos falar de mais uma questão que vocês me pedem dicas sempre, de imunidade, né? Então, imunidade, candidíase, gripe, resfriado, infecções, inflamação, herpes, são situações que vocês estão sempre me pedindo. Mais uma vez, a gente vai falar dos óleos para o nosso sistema imunológico. Eu já dei a cola para vocês, porque eu já contei quais são os óleos da imunidade. Mas então, para reforçar, vamos falar deles novamente. Vamos aí com orégano, frankincense, o lemon, e agora entrou um que vocês não conheciam. Na verdade, o On Guard entra aqui também, tá, pessoal? Acho que ficou até errado esse slide aqui, mas eu vou falar também do Zengeste, que é o nosso blend digestivo, e ele entra na imunidade também, porque o nosso intestino produz a maior parte das nossas defesas imunológicas, são produzidas também no intestino. Então, quando a gente está falando de candidíase, quando a gente está falando de uma herpes de repetição, ou quando eu tenho uma baixa imunidade, eu preciso cuidar também do meu intestino. Então, eu esqueci de colocar aqui para vocês, né? Peraí. De circular o On Guard, ele entra aqui nessa parte de imunidade, tá? E a gente vai estar utilizando esses óleos para várias questões, desde uma gripe, um resfriado, desde candidíase, infecção de urina, todas essas infecções, inflamações, a gente consegue estar tendo suporte com orégano, frankincense, a melaleuca, o peppermint, o On Guard, o Zengeste, o limão. Olha quantos óleos a gente consegue estar utilizando para cuidar do nosso sistema imunológico, né? Então, por exemplo, quem tem muita herpes, muita dor de garganta, a melaleuca é maravilhosa, você pode colocar no local da herpes, que ela vai secar e vai cicatrizar. Quando a gente tem uma infecção de urina, você pode estar usando o orégano com o lemon, né, para infecção de urina, maravilhoso, o On Guard para suporte também, candidíase. A gente tem protocolos também para uso tópico, no caso, no baixo ventre, no abdômen. A gente não vai colocar nada lá na dita cuja, não, tá? A gente vai estar usando alguns óleos diluídos, como o On Guard, o orégano, a melaleuca, nós vamos estar utilizando diluído no baixo ventre. E vocês que fazem parte da nossa equipe, que vão ter as nossas mentorias, vocês vão aprender a utilização também e usar de forma diluída. Vocês vão aprender a fazer as diluições. E para quem quer praticidade, a do Terra tem todos esses óleos em forma de roll-on para a gente estar utilizando nas crianças. Então, de uma forma mais segura, a gente já tem eles diluído para a gente poder estar utilizando, tá? Não só nas crianças, mas quem gosta de praticidade pode usar também no formato roll-on, que já vem com óleo carreador. Vamos falar de mais uma questão que vocês estão me pedindo toda semana, tratar das emoções. A gente sabe que a do Terra tem o kit, né, que são os blends, as sinergias específicas para a parte emocional. Mas, se você adquiriu esses óleos mais importantes para o dia a dia, né, esses óleos mais seguros, que a gente está sempre falando deles, como esses óleos podem trabalhar também as nossas emoções? Irritabilidade, raiva, tristeza e ansiedade. Vocês lembram que eu falei que a gente vai dar preferência para a via inalatória quando a gente falar de emoções. Então, me falem aí quais os óleos que vocês acham que a gente pode utilizar para a parte emocional desses 10 óleos mais utilizados.
Coloque aí no chat para mim. Deixa eu ver, eu quero ver a participação de vocês. É no chat, tá, pessoal? Algum palpite aí? Vocês estão vendo as imagens? Estão falando que não estão vendo nada? Não, vocês estão me vendo, né? Legal, legal. Lavanda, frankincense, o brief, várias, lavanda, frankincense. Lavanda e frankincense estão detonando aqui, né? Então, mas a gente tem outros óleos que trabalham o emocional. Olha que bacana. Vou mostrar para vocês quais que a gente pode utilizar. Os óleos cítricos, de maneira geral, eles vão trazer alegria, vão trazer disposição, vão trazer esse raio de sol, essa esperança, né? O frankincense é um óleo que também trabalha muito no nosso sistema nervoso central. Ele vai acalmar, vai aterrar, vai te dar chão, vai te dar segurança, vai te dar confiança, ele te dá aquele acolhimento. E vocês reparem que esses óleos a gente pode combinar entre si. Então, por exemplo, à noite, se eu quero dormir melhor, eu vou associar meu frankincense com a minha lavanda para me ajudar a dormir melhor, desacelerar meu pensamento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou associar com o brief. Então, eu posso colocar no difusor à noite brief com lavanda e frankincense? Posso, porque vai me dar chão, vai desacelerar meu pensamento. Porque tem muitas pessoas que às vezes não dormem porque a cabeça não para de pensar. Então, aquela mente acelerada. Então, olha que combinação incrível para a gente desacelerar o pensamento, né? Quem tem laranja pode utilizar lavanda e laranja? Pode. A lavanda e a laranja para criança é muito bom também, para trazer esse mesmo efeito, de acalmar a mente que pensa demais, tá? Agora, olha que interessante, o OnGuard é um blend da proteção, né? É um blend que a gente trabalha muito a parte imunológica. Mas o aspecto emocional do OnGuard trabalha muito questões de proteção emocional, no sentido de energias negativas, pessoas que são pessimistas, ou aquela pessoa que você vai conversar, parece que ela rouba toda a sua energia. O OnGuard, ela tem essa combinação de cravo, canela, eucalipto, alecrim, né, e laranja. Então, essa sinergia, ela protege a nossa parte emocional, ela protege a nossa energia, o nosso campo físico e o nosso campo energético. Então, ela te blinda, é como se fosse uma blindagem. Outro óleo também, que eu acho interessante, muitas pessoas às vezes ficam sem motivação, ânimo, né? Clareza mental para focar, para estudar, para raciocinar. Você pode estar utilizando o peppermint com lemon, tá? Para estudar, essa combinação peppermint, lemon e frankincense é excelente para crianças concentrarem, raciocinarem. Para você que está em casa precisando terminar uma tarefa, um estudo, você pode colocar no difusor peppermint, frankincense e lemon, vai te ajudar a concentrar e estudar melhor. Se você for uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, pode colocar ainda um pouquinho da lavanda nesse difusor, nessa sinergia. Então, estou mostrando aqui para vocês combinações que vocês podem fazer ao longo do seu dia a dia, no difusor, ou uma gotinha na palma da mão, ou mesmo preparar, olha aqui, eu já deixo os meus blendzinhos preparados aqui, ó, meu blendzinho tá aqui, ó, blend da noite, meu blend emocional. Eu posso fazer minhas combinações, colocar as gotinhas desses óleos que eu falei para vocês e completo com óleo de coco, tá? Então, vocês podem fazer as suas combinações desses olhinhos que eu falei para vocês. Aí, como vocês vão utilizar? Se eu falei dessa sinergia aqui, né? Para a parte emocional, para dar mais foco e concentração, eu vou colocar aqui umas gotinhas do frankincense, do lemon e do peppermint, completo a minha sinergia com óleo de coco, e eu passo no pulso, eu passo aqui nas têmporas, espalho, respiro profundamente, se eu não tenho difusor, tá? Então, isso aí é uma dica que eu dou para vocês, que vocês podem estar fazendo também a misturinha de vocês. Vamos falar de mais uma outra questão que vocês me pedem muito, né? Emagrecimento, compulsão, né? Celulite. Vamos falar de diabetes e de colesterol. Então, essa parte metabólica, como que a gente pode trabalhar, né? Vocês têm palpites aí de alguns óleos que a gente pode estar utilizando? Vamos olhar. Tem os óleos
Eu vou explicar desses mais utilizados, como a gente pode trabalhar, e vou falar também que a gente tem blends já metabólicos preparados. Mas se fosse para a gente tratar essas situações aqui, compulsão, celulite, diabetes, colesterol, como que a gente pode tratar com esses 10 óleos mais utilizados? Palpites aí no chat? Vamos lá, né? Então, olha só, se a gente precisa desintoxicar, eliminar toxinas, ajudar a ter uma drenagem melhor, né? Os óleos cítricos, eles ajudam muito nessa parte de drenagem, desintoxicação. A gente pode estar associando o lemon com o zengeste. O orégano também, ele é antioxidante, ele ajuda também a gente a metabolizar melhor os alimentos, quebrar as moléculas de gordura. Então, aí, ó, pessoal, desculpa. Então, olha os óleos que a gente pode estar utilizando nesse processo de emagrecimento. Essa associação do On Guard, peppermint, o lemon e orégano é incrível também para ajudar na perda de peso, tá? Então, são óleos que vão ter essa combinação. O cravo, a canela são metabólicos, ajudam a gente a aumentar o metabolismo. O lemon e o peppermint vão ajudar na digestão, vão ajudar no processo de quebra de molécula de gordura, diminui a vontade de doce. O peppermint e o On Guard, eles vão estar nos ajudando também para tirar aquela vontade de doce, tá? Então, é uma dica que eu dou para alguns pacientes também, que às vezes tem muita compulsão. Se você pega o peppermint e só suja a tampinha aqui, ó, e põe na ponta da língua, diminui muito aquela vontade de ficar comendo doce, tá? A do Terra tem um blend que chama Smart Sass ou Slim Sass. Ele é um blend metabólico que tem na composição dele limão, peppermint, aí no caso ele tem a toranja, ele tem que é o grapefruit, e tem o gengibre, né? Caso eu não tenha ele em mãos, eu posso adaptar, eu posso fazer o meu blend metabólico, tá? Então, a dica é associar o On Guard com o peppermint, o lemon e o orégano, que é um blend metabólico também que vai te ajudar muito nas questões de emagrecimento. Eles podem ser usados topicamente, né, nos locais de gordura localizada, tá? Que eles vão ajudar na quebra das moléculas de gordura e também podem ser utilizados na cápsula, uma gotinha de cada, 3 vezes ao dia depois das refeições. Então, outra forma da gente utilizar. Se eu estou muito ansiosa, se eu estou pensando demais, o que eu posso usar aromaticamente? Eu posso respirar o On Guard com peppermint também, colocar uma gotinha na palma da mão e respirar, ele vai me ajudar também a controlar a compulsão, a vontade de doce, ficar pensando muito na comida. Então, esses dois juntos também ajudam muito na compulsão, tá bom? Vamos para mais uma dica? Dor muscular, dores ósseas, tensão muscular, tensão nervosa, dor de cabeça. O que a gente pode pensar aí para dores, né? Quais as soluções que a gente pode ter para dores? Mais palpite aí no chat. Vamos lá. O que vocês estão me falando para dor? Deep Blue, muito bem. DDR Prime, sim. O que mais? Peppermint, maravilhoso. Ação analgésica. Copaíba, maravilhoso. Lavanda também, tá, gente? Então, vou voltar aqui, vou sair do chat. Todos esses óleos que vocês estão me falando, realmente são os óleos que a gente utiliza para dores. Então, vamos lá, olha, lavanda, peppermint, frankincense, ele também é um regenerador celular. O frankincense é um óleo que potencializa a ação de todos os outros óleos. A copaíba, não tem ela aqui na foto, mas vocês estão certíssimos. A copaíba tem ação anti-inflamatória, analgésica. Lavanda é analgésico também, peppermint e o Deep Blue, né? Então, o Deep Blue já é uma sinergia que a do Terra já preparou, ela já está pronta para gente, para dores musculares, para dores ósseas, fibromialgia, para toda a parte de artrite, artrose. Hoje o pessoal me perguntou muito sobre artrite e artrose. Também é fantástica. Pode associar o Deep Blue com o frankincense ou com a copaíba. Fazer massagens tópicas. O Deep Blue ele tem essa tampinha diferenciada porque ele não pode ser ingerido, porque ele tem cânfora e tem um intergreen
na composição. Ele tem camomila azul, ele tem osmanthus, ele tem uma combinação de óleos. Caso eu não tenha o Deep Blue, quais os outros óleos eu posso usar? Eu posso usar o peppermint com a lavanda, eles são analgésicos, antitérmicos, né? Se eu tô com febre, tô com alguma dor também, os dois têm ação para antitérmica e analgésica, maravilhoso. O orégano entra aqui de novo, gente. O orégano também serve para dores, para inflamações, tá? Então, ele também é muito utilizado. Então, para dores, a gente tem essas opções. Vocês falaram fugiu o nome, que não está aqui, da copaíba, mas também é super indicado, tá? E para terminar, vamos falar uma outra questão que as mulheres estão me pedindo muito, tem muito homem ansioso. Vocês podem reparar que tudo que a gente está falando tem um fundo emocional. Então, eu estou dando dicas também de como a gente controla a parte emocional, porque influencia. Então, algumas pessoas estão falando que estão tendo muita queda de cabelo, estão tendo muita dermatite, tanto no couro cabeludo quanto na pele. Por quê? A ansiedade, o nível de estresse, a gente aumenta demais o cortisol. E com isso, a gente começa a ter reações no nosso físico. Toda vez que nosso emocional está abalado, a gente começa a ter reações no nosso físico. Então, vamos mostrar algumas soluções daqueles olhinhos que a gente tem na nossa farmacinha natural, como a gente pode tratar algumas situações do dia a dia. Desde da parte de cosmetologia, né, ter um cabelo mais bonito, mais brilhante, como a gente também pode trabalhar questões de queda de cabelo, caspa, dermatite, seborreica, psoríase, várias situações a gente trabalha. Então, são questões que a gente vai trabalhar tanto no emocional, quanto também uso tópico. Vamos lá. Olha só, a queda de cabelo, quais os óleos que eu mais gosto de estar indicando e quais as sinergias? Alguns eu tenho aqui, outros a gente vai associar. Mas, por exemplo, o peppermint, ele vai estar oxigenando os vasos capilares. Então, eles melhoram a circulação do couro cabeludo. A melaleuca, ela ajuda muito com questões de dermatite, como, tipo, caspa, fungo, alguma coceirinha, né? Tem muita gente que, às vezes, começa a dar um pouquinho de fungo no couro cabeludo. Melaleuca é maravilhoso para essas questões. Quem tem o couro cabeludo, às vezes, com muita caspa, muito ressecamento, né? Tá com alguma dermatite, começa a ter... A soltar mesmo, ou coçar, ter um eczema, aquela coceirinha com pus, você pode associar a melaleuca com o frankincense, a melaleuca com a lavanda e copaíba, tá? Essa combinação de melaleuca com lavanda é maravilhoso para quem tem eczema, coceirinhas no couro cabeludo. Agora, se você quiser fazer um blend, né? E isso a gente está falando de sempre diluído no óleo de coco. Vocês vão estar massageando o couro cabeludo. Então, por exemplo, para queda, quais que eu mais gosto? Peppermint, o cedro não está aqui, né? A melaleuca também, ela ajuda muito nessa questão, se tiver alguma dermatite, se for uma queda capilar por algum fungo. E você pode estar utilizando também, se o seu couro cabeludo for muito oleoso, tiver uma dermatite seborreica, o limão também, ele é adstringente, ele ajuda a estar limpando o couro cabeludo. Então, você vai pegar um vidrinho e colocar esses óleos, né? E fazer essa diluição e massagear o couro cabeludo, de forma que você vai mexendo assim, ó. Não é com as unhas, é com as pontas dos dedos. Você vai massagear, pode passar a noite e enxaguar no dia seguinte. Ou ficar pelo menos 40 minutos, 1 hora, com essa sinergia, esse blend, essa umectação no couro cabeludo. Eu não gosto de colocar os óleos diretamente no shampoo, a não ser que seja o shampoo da Duter, que é um shampoo neutro, que já é a base de óleo essencial. Por quê? Você pode mudar a química do seu shampoo e pode também estar atrapalhando a química do óleo essencial. O óleo essencial é uma química também, é um composto químico. Então, a minha dica é colocar no óleo de coco. Se, por exemplo, se você estiver preocupado em dar mais brilho para o seu cabelo, né, fazer um sérum para as pontas, você pode estar utilizando a lavanda com peppermint, que ele vai te ajudar a trazer mais brilho para as pontas. Outro óleo que é maravilhoso para as pontas, para hidratar o cabelo, é o gerânio e ylang-ylang, que não estão aqui, mas fica a dica aí, se você quiser fazer um sérum para os fios com ylang-ylang, lavanda e gerânio é maravilhoso. Fora o aroma, que já vai te ajudar, vai te empoderar também, né? Então, fica a dica também, tá?
são esses óleos que a gente utiliza. Vamos terminar aqui com a pele, né? Que são questões que vocês também estão sempre me pedindo, marca de expressão, ressecamento, o que a gente pode estar utilizando, né? Micose e fungos, nós falamos aqui de melaleuca, que ele é muito... A melaleuca e o orégano é fungicida, bactericida, são óleos que vocês podem estar usando nas unhas, ou às vezes até um fungo, uma micosezinha bem diluído, a gente pode usar a melaleuca com a lavanda. Para questões de marca de expressão, ruga, ou ter uma pele mais bonita, mais hidratada, a lavanda com frankincense, gente, é maravilhoso. Eu ainda acrescentaria a copaíba. Quem tem o Aeropum pode acrescentar o Aeropum. Quem tem o Salubelle, que já é um blend da doTERRA, que tem sândalo, ele tem mirra, tem outros óleos. É um blend já pronto para a gente utilizar nessas marcas de expressão, em ruguinhas, né? Mas se você tem esse kit e você quer fazer um sérum para o rosto, tratar melhor a sua pele, você pode estar utilizando frankincense, lavanda e copaíba. E se você tem uma pele um pouco mais oleosa, com acne, eu ainda colocaria um pouquinho da melaleuca, tá? A melaleuca eu não indico para usar puro na pele e nem direto na espinha, porque ela vai ressecar demais o local. Se você precisar secar alguma espinha, essa semana mesmo me deu uma aqui, eu coloquei lavanda, melaleuca e um pouquinho de copaíba, dilui e faz um rolãozinho, aí você usa local para poder secar a sua espinha. Então, gente, essas são as dicas de coisas que a gente pode estar utilizando, né? Esses óleos todos que eu falei com vocês estão nos nossos kits iniciais, nos kits, nas soluções, na farmacinha que a gente tem em casa. São os óleos que eu falo que não tem como não começar por esses. Por mais que às vezes as pessoas falam assim, não, mas meu problema é só emocional, eu quero tratar meu emocional, eu tô ansiosa, eu tô deprimida, eu tô muito irritada, ok. Mas se você desintoxicar o seu corpo, se você cuidar do seu sistema digestivo, se você dormir melhor, se você usar óleos para te dar mais energia, mais ânimo e disposição, você já vai começar a tratar o seu emocional. E aí talvez aquela causa muito específica, no primeiro momento a gente faz esse tratamento de recuperar a energia vital do seu corpo, você já vai ter um ganho enorme de saúde. Então, eu quis trazer para vocês hoje essas soluções que a gente encontra nos 10 óleos mais utilizados, né? Que não é à toa que a doTERRA escolheu para a gente ter em casa. A diferença do kit Família para o kit Brasil são apenas 2 óleos. No kit Família, eu falei com vocês do Zengest e do orégano, vocês lembram? No Brasil, a gente vai ter a copaíba e a tangerina. Então, como eu vou escolher o kit? Vai ser de acordo com a sua necessidade, ou a necessidade do meu cliente. O que ele tem mais? Ele tem mais problemas digestivos? Não, ele tem mais problema respiratório. Ele tem muita inflamação, muitas dores. Então, a gente vai adequando o kit com as necessidades da pessoa, né? Outra opção de kit que a gente tem também, que eu adoro, que eu sou apaixonada, é o kit Aromatouch, porque ele vem com um difusor, tá? E ele vem com óleo de coco para a gente fazer as diluições. E ele vem 2 blends que eu julgo muito importantes, que eu não falei com vocês. Que é o Balance, que é o blend do equilíbrio emocional, para quem tem alterações de humor, quem tem muita irritabilidade. Eu falo que é o blend salva relacionamento, que toda mãe tem que ter, todo marido deve usar e toda criança pode usar, né? Para acalmar, para tirar a irritabilidade, a ira. Então, para questões emocionais, eu gosto muito de indicar esse kit, porque ele vai vir todos aqueles óleos que eu falei com vocês, Vanguard, melaleuca, peppermint, lavanda, deep blue, e mais o blend Aromatouch, que é um blend também para a parte da circulação, para a parte da drenagem, para celulite, para quem tem problemas de veias e varizes, ele ajuda muito para dores na perna, para realmente para circular. Aromaticamente é um óleo que trabalha circular energia, movimento, tirar a gente da rotina, trazer a gente para o movimento, para coisas novas, né? Então, emocionalmente, ele trabalha muito essas questões. Eu, particularmente, gosto muito desse kit, porque ele vem com difusor, então, para quem tem criança em casa é maravilhoso, né? Adulto também, que a gente dormir com difusor não tem coisa melhor. Estudar com ele, então, é maravilhoso. E vamos ver, deixa eu ver se tem
mas coisa do Terra tá cheia de lançamentos. Ela tem a parte de suplementos, as vitaminas, o nosso ômega, que é um ômega super diferenciado, que ele também tem na composição dele óleos essenciais para aumentar a biodisponibilidade desses nutrientes. Lançou o turmeric, que é a cúrcuma, que é o nosso açafrão maravilhoso. Isso dá uma outra aula, eu não vou entrar muito em detalhes com vocês hoje sobre ele. O green mandarim, que é um óleo cítrico que não tem furocomarinas, que é um óleo que a gente pode utilizar sem ficar preocupado com a exposição ao sol. O nosso spray de On Guard, que é o nosso sanitizante para as mãos, que já vem pronto para a gente sanitizar. O meu tá aqui atrás. Onde? Eu ia mostrar o meu, mas enfim. O spray que a gente usa muito, eu sou apaixonada com esse spray. Quem é mãe, quem precisa, às vezes, higienizar uma coisa rapidinho, vai sair, vai entrar no ambiente, vai entrar dentro do elevador, você já faz uma nuvem aqui de óleo essencial para te proteger totalmente. E a linha de spa, que a gente tem uma linha de cosméticos, de cuidados com o corpo, com óleos essenciais. E eu queria que o Rubinho viesse aqui para falar para a gente, que eu falei demais hoje, dos benefícios, como a gente vai comprar todos esses produtos com desconto, como a gente vai ser cliente preferencial. Rubinho, vem cá que eu falei demais hoje. É isso aí, pessoal. Então, todos esses óleos essenciais, né, estão nesses kits que vocês viram aí, tá? E a gente entendeu, então, o poder, né, como que os óleos essenciais podem realmente fazer toda a diferença na nossa vida. E o produto do mês, ele foi até o dia 15, então já não é possível mais, mas o Pastense continua, tá? Então o Pastense continua com 10% esse mês. O Pastense é o blend da dor de cabeça aí, tá? Você vai passar nas têmporas, vai passar na testa e você vai ver a ação poderosa do Pastense para essas dores de cabeça, tá? Tá com 10% só esse mês de julho, tá? 1º de agosto você já não consegue comprar mais o Pastense com 10%. E qualquer pedido com 200 pontos ou cadastro com 200 pontos, você vai ganhar o Nardo, o Spike Nard, né? Que é esse óleo aí maravilhoso também, que vocês podem ter ele de graça esse mês de julho, somente esse mês de julho, enquanto durar o estoque, né? Então, a gente não sabe se vai ser só até hoje, se vai ser só até amanhã, porque realmente, assim, a demanda está muito grande, né? E realmente, infelizmente, não vai ser todo mundo que vai conseguir pegar o Nardo aí de graça, tá? Mas hoje você ainda consegue pegar o Nardo de graça aí, tá? Não posso te garantir se amanhã vai ter. E como que eu faço o meu pedido, Rubinho? Como que eu posso ter mais benefícios? Através do programa de fidelidade, tá? Então, a doTERRA tem um programa de fidelidade que a partir do dia que você fizer a sua primeira compra, você já pode deixar o seu pedido de fidelidade pronto, o seu pedido de fidelidade, para que você não fique sem os produtos, para que você não falte, né, os cuidados aí com os óleos essenciais. E nesse programa de fidelidade, você pode ter até 30% de retorno, ou seja, tudo que você comprar, a doTERRA te dá 30% de graça, além daquilo que você vai comprando, tá? Já com desconto, você já vai comprando com 25% de desconto e ela te dá mais 30%. Então, é um programa de fidelidade muito forte, que você vai criar o LRP e aí você já vai começar a participar. Pode participar desde o primeiro dia e a dica que eu dou é que você participe desde o primeiro dia, tá? Quando você monta o seu programa de fidelidade, é aquela caixinha de benefícios, né? Onde a doTERRA vai lá e vai colocando os benefícios. A única forma de você conseguir mais benefícios é deixando o seu programa de fidelidade pronto, seu programa LRP pronto, porque às vezes você tem até o benefício para receber, mas se você não tiver a caixinha, a doTERRA vai ir lá para colocar o benefício na caixinha e falou, infelizmente, ele não tem a caixinha, onde que eu vou pôr? Não posso jogar em qualquer lugar, né? Então, monte o seu programa de LRP o mais rápido possível. Se você vai se cadastrar hoje, você já vai montar hoje. Se você não tem, vai lá e entra lá. Criar um modelo LRP e programa a caixinha de benefícios para que você vai ter mais benefícios com a doTERRA aí. Tá? Gente, a doTERRA, ela tem um programa de compartilhamento também, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes nesse programa de compartilhamento, onde você vai ter benefícios, inclusive benefícios financeiros em dinheiro,
se você gostaria de compartilhar os óleos essenciais, e aí você vai se tornar um consultor. Eu sou um consultor da doTERRA, tá? Compartilhe os óleos essenciais. Essa é uma missão de vida que eu tenho, compartilhar os óleos essenciais. E a doTERRA, ela remunera a gente de 4 formas diferentes, e você pode também ter todos esses benefícios, mas não é o nosso foco de hoje, né? Não é o nosso foco de hoje, o programa de benefícios que a gente vai estar falando aqui, através dos ganhos financeiros, dos ganhos em dinheiro. É uma outra aula que a gente vai poder fazer com vocês, é uma outra aula que a gente vai poder montar com vocês aqui, mas não é hoje que a gente vai falar, tá? Mas são ganhos muito fortes que você vai poder se beneficiar através do compartilhamento dos óleos essenciais da doTERRA. Vou deixar aqui os nossos canais para que vocês possam buscar mais informações. Então, no Instagram é @rubinho_daterra, @aromaterapia.essenciallife, são os nossos canais do Instagram, sempre com conteúdos diários que a gente está subindo lá para vocês, com informações, né, as dicas, os detalhes ali, tudo que a gente vai lembrando, a gente vai colocando lá para vocês. O canal do YouTube, já temos bastante conteúdo lá para vocês, né? São bastantes vídeos que a gente já produziu. Esse vídeo a gente vai subir para o YouTube hoje. O canal do YouTube é Rubinho e Duda doTERRA, tá? E tá aí o nosso WhatsApp também, para que a gente possa conversar, né? E responder todas as dúvidas e questionamentos ali. Afinal de contas, é sobre os cuidados, sobre a saúde, qualidade de vida que a gente quer estar sempre levando para vocês cada vez mais, tá? Então, são esses os nossos canais aí, anotem para que você possa buscar informação. De repente, não vai ser ao vivo, né? Mas lá no YouTube você vai conseguir vários vídeos que vão responder as suas questões aí, as suas dúvidas. Pessoal, eu vou responder algumas perguntinhas aqui rapidinho que vocês deixaram aqui. Esse programa é só no Brasil ou em Portugal também? Todo país tem o seu programa de fidelidade, mas provavelmente a promoção do mês, o produto do mês é diferente em cada país, tá? O dia é o mesmo, né? Para você fazer o pedido e ganhar o produto do mês, todo mês a doTERRA dá um produto, né? Um produto é o produto do mês, do dia 1º ao dia 15, fazendo uma compra dentro do programa de fidelidade de 125 pontos, você vai ganhar. No Brasil, no Portugal, você vai ganhar também, só que é outro produto, não é o mesmo produto do Brasil. E essa promoção de 200 pontos do Spike Nard, do Nardo, né? É do Brasil. Eu não sei se Portugal está tendo promoção de 200 pontos esse mês, mas lá no meu Instagram eu ensino como que você vai ver cada país, todos os mercados. Você pode pesquisar e constar todos os mercados, pode ir lá no Instagram que você vai aprender a fazer isso também. Outra coisa, lá no Instagram, lá no YouTube, tem um videozinho que eu falo tudo sobre o nardo. Então, quem não sabe o que é nardo, quem nunca usou, quem não sabe dos benefícios, eu não vou contar hoje, eu quero que vocês assistam lá no nosso canal do YouTube. Tem um videozinho pequenininho, curtinho, que eu falo sobre o nardo, que é o produto do mês, tá? São 5 minutos lá, né, que você vai aprender tudo que você precisa sobre o nardo. É um produto que, para um novo membro, fazendo a compra de 200 pontos, vai ganhar um óleo bíblico maravilhoso, um óleo sagrado, com milhões de propriedades maravilhosas, que vale muito a pena. É um óleo que eu tenho muito respeito por ele, que vocês vão entender por quê. Outra coisa, pessoal, tem algumas questões de protocolos. Protocolo é algo muito específico, que cada um deve ter o seu. Então, a gente não está aqui para passar protocolo para ninguém. É importante que, às vezes, você troque uma ideia com o seu consultor. Se tiver dúvida, a gente está sempre dando suporte para vocês. Esse bate-papo hoje, provavelmente vocês estão aqui porque foram convidados por alguém. Todos os nossos consultores são muito aptos para acompanhar vocês. Se eles são novos, eles têm o apoio da equipe, então não fiquem preocupados. Se ele entrou hoje, se entrou ontem, ele vai ter as orientações para te passar. A gente está aqui também, tem o nosso grupo no WhatsApp que a gente dá suporte, então fiquem tranquilos. Vocês estão aqui, tem toda uma equipe por trás, tá? Então a gente não vai ficar falando de protocolos. Eu não sei, alguém perguntou sobre óleos dentro de OB, na vagina. Eu não sou aromaterapeuta que indico dessa forma. Se for, tem que ser muito bem acompanhada por uma
uma ginecologista ou para uma doula. Então, são questões, a gente não deve usar os óleos essenciais na mucosa, nem na boca, nem perto dos olhos, nem na vagina. Então, é muito cuidado, gente. A gente tem que utilizar com muita parcimônia. A ingestão também, ela deve ser muito monitorada. Você tem que entender o seu organismo, você tem que se conhecer. Comece aos poucos. O importante é ter frequência. O óleo essencial, a gente tem que ter frequência. Não adianta utilizar uma vez ao dia, é achar que está imune. Não adianta você usar uma vez só e achar que já respirou, que a parte emocional já está equilibrada. É importante ter frequência. Se a gente está tratando o emocional, se a gente está querendo ficar menos irritado, controlar nossa ansiedade, a gente vai usar 3 vezes ao dia, tá? Então, frequência é muito mais importante do que a dosagem, tá bom? Mais alguma coisa? Acho que nós falamos tudo, falamos muito. Depois eu quero um feedback se vocês gostaram desse formato, se deu para clarear ou ficou mais confuso. É importante vocês falarem para a gente estar sempre melhorando, porque terça-feira que vem a gente tem mais um bate-papo e você pode convidar mais um amigo para assistir essa aula. Então, dá um feedback para a gente depois, o que vocês acharam desse formato, que na terça-feira a gente tem outro encontro com vocês para trazer outras soluções naturais para o dia a dia de vocês, tá Mas bom? já quero convidar, né, para a nossa educação continuada da segunda-feira que vem, às 16 horas. Então já marca na agenda, segunda-feira, às 16 horas, nossa educação continuada, que é o nosso próximo encontro aí, né, da semana. E para quem é novato, para quem é convidado, não sabe que é educação continuada, toda segunda-feira, às 4 horas, a gente traz um assunto, ou de produto, ou de negócio, para falar, para ensinar para vocês da equipe, para ficarem mais confiantes na utilização dos óleos e também para quem às vezes quer ser um consultor, né, um representante, quem quer compartilhar os óleos essenciais, como vocês podem aprender a fazer isso de forma muito tranquila, porque o nosso negócio é muito gostoso e é muito tranquilo e a gente pode abençoar várias famílias, várias vidas quando a gente compartilha soluções naturais. Maravilha, gente. Então é isso aí, né? Essas eram as informações que nós preparamos com muito carinho para vocês hoje e a gente encontra no próximo bate-papo aí, né? Na segunda-feira, às 16 horas. Beleza? Beijo grande a todos. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo bate-papo aí. Vou subir para o YouTube.